explicar o que é igreja, a Bíblia usa diversos temas, diversas imagens, né? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a casa de Deus, né? Pedro vai dizer que nós formamos um edifício espiritual, cada um de nós é uma parte, o alicerce é Cristo, né? O Novo Testamento usa várias figuras para descrever o que é a igreja, para a gente conseguir compreender uma verdade que é grande demais para a gente, né? Agora, a igreja é só o corpo? Não, né? A igreja é só a noiva? Também não. E tudo que uma noiva é, a igreja é também? Não, né? Num aspecto, a noiva por causa desse casamento, esse compromisso, né? E a expectativa, né, de poder viver com o noivo. Então, algumas coisas do que é a experiência de uma noiva a gente transpõe para a igreja. Há uma parte, então, dessas figuras. E assim, com todas essas fotografias, a gente consegue tentar visualizar a cena inteira. E com a salvação é a mesma coisa. Deixa eu colocar alguns temas aqui para vocês, ver se funciona. Primeiro deles, eu separei algumas imagens aqui do Novo Testamento a respeito da salvação. A primeira delas, a Bíblia traz uma palavra chamada propiciação. Uma palavrinha difícil, né? Alguém sabe o significado dessa palavra portuguesa, da nossa língua portuguesa? Palavra difícil, né? Está lá na Bíblia. E ela se refere à salvação. Alguém sabe? Algumas vezes ela aparece na Bíblia. Propiciação. Tornar propício. Tornar propício, né? Mais ou menos por aí mesmo. Essa dificuldade que a gente tem com a Bíblia às vezes, né? Mesmo na nossa língua. Só para você entender, o brasileiro em média tem um vocabulário de ao redor de 4.000 palavras. Um vocabulário de uma pessoa, né? O João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português, né? Mais ou menos 7.000 palavras ele tinha o vocabulário dele. Então ele é um erudito. A gente tem dificuldade de acompanhar o que ele escreve, as palavras que ele usa em português. Muitas vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente não entende o significado de uma palavra ou outra, né? Por isso essas versões, né? Nova tradução na linguagem de hoje, nova versão internacional, a Bíblia Viva, né? Para nos ajudar com esses termos que são difíceis. Propiciação é uma das imagens da salvação. Ela vem dos rituais de apaziguar um Deus. E aí a gente pergunta, mas a gente precisa apaziguar Deus? Precisamos. Porque o que aconteceu lá no Éden é gravíssimo. Deus foi ofendido pelo ser humano. Foi ou não foi? Deus disse, certamente morrerás. A serpente disse, não morrerás. E nós fomos lá e desacreditamos Deus e demos ouvidos à serpente. Deus foi ofendido. Não só pela afirmação. A serpente disse a Eva, Deus mentiu para vocês. Ele sabe que se vocês comerem do fruto, vocês vão experimentar uma evolução. Vocês serão como ele, e ele não quer isso, ele é mau. Denegriu o caráter de Deus. E Eva e Adão deram ouvidos à serpente, desconfiaram, nas palavras de Ellen White, desconfiaram do amor e da bondade de Deus. Ele que é amor, foi pintado de outra forma e nós acreditamos, nós ofendemos a Deus. A partir daí, Deus tem uma questão contra o homem. Nós somos objetos da ira de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E o que Cristo fez foi colocar Deus em paz conosco. O preço foi pago, o caráter de Deus foi honrado, o preço da justiça foi pago. Deus agora está em paz com o ser humano. Paulo em 2 Coríntios diz isso. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Agora Deus não tem mais algo contra nós. O preço da ofensa foi pago. E salvação é propiciação. Deus agora é propício a nós, como Isaías diz. Ele não tem mais algo contra nós. Agora ele está com a justiça feita e ele pode exercer a misericórdia. E essa é uma das imagens da salvação, propiciação. Para a gente entender tudo o que significa salvação, a gente precisa entender os temas que a Bíblia apresenta. Porque a verdade é muito grande, a gente precisa observar as fotos para ter a visão da cena. Além de propiciação, a Bíblia traz expiação.
Expiação é substituição. É o que Cristo fez. E esse é o termo que está mais próximo de justificação. É tomar o lugar do outro, e resolver o problema do outro. Eu não podia resolver e eu precisei de ajuda. Jesus veio e fez o que eu não podia fazer. Isso é expiação, é tomar o lugar do outro. Essa é uma das imagens de salvação. Além disso, nós temos redenção. Redenção também é uma das imagens bíblicas sobre salvação. Esse termo, redenção, era utilizado no comércio nos tempos antigos e principalmente nos tempos bíblicos, o comércio de escravos. Era o preço pago por um escravo para que ele pudesse ser daquele dono, Você estava pagando o preço ao antigo senhor, ou o dono do escravo, e agora o escravo pertencia a você. O preço pago nessa transação comercial por um escravo. E essa é a imagem, uma das imagens de salvação. Nós éramos escravos do pecado e Jesus veio e pagou o preço. Agora somos dele. Você diz amém por isso? Amém. Amém, Bonita imagem da salvação. São todas imagens bonitas para a gente entender a cena e entender a beleza da salvação. Tem uma outra lei de redenção que é o resgate. É o preço pago por um sequestro. Satanás sequestrou a humanidade. Você lembra na tentação? Levou Jesus ao alto do monte, mostrou todos os reinos do mundo e falou: paga o preço do resgate. Se você se ajoelhar aqui e me adorar, eu te devolvo, é seu. Tudo isso aqui é meu, me pertence por direito, eu tomei de Adão, é tudo meu. Você pagar o preço do resgate, eu devolvo. Jesus pagou o preço do resgate, mas não foi a adoração a Satanás. Foi a morte na cruz do Calvário. Resgate. Nós somos sequestrados e Jesus pagou o preço do nosso resgate com a sua morte na cruz. Outra linda imagem da salvação. Tem mais uma. Chama-se reconciliação. Essa é uma imagem que vem da família. Sabe quando o irmão briga com o irmão? Eu brigava tanto com os meus irmãos. Era terrível a coisa. Mas quando a gente faz as pazes, essa reconciliação, é um momento gostoso, Às vezes a discussão é dramática, Pai e filho. E quando é o momento de pedir perdão, de se reconciliar, de dar um abraço, de sentir o calor e o carinho do outro por você, reconciliação. Essa é uma imagem da salvação. Deus é o Pai, nós somos o Filho. E aquele abraço na estrada quando o filho está voltando para casa. Quando o pai põe o anel no dedo, põe a capa e dá uma festa, reconciliação. É uma imagem da salvação. Deus fez isso por nós. Além da reconciliação, tem a adoção. É outra imagem de família. E a adoção é quando você não é filho. Não é filho genético, mas é filho do coração. Nós perdemos a filiação divina lá no Éden. Deixamos de ser filhos de Deus. Mas em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nós fomos adotados na família de Deus. Deus nos chama de filhos e nós podemos dizer: Abba, Pai. Podemos chamá-lo de paizinho querido, porque Ele nos ama. Fez mais do que simplesmente pôr no mundo, mas assumiu a responsabilidade de cuidar e de amar. Adoção é outra linguagem da salvação. Fotos que vão mostrando a cena maior, uma grande verdade dividida em partes para a gente poder valorizar, enxergar o que é a salvação na cruz do Calvário. Além disso, a gente entra com a santificação. A santificação vem do cenário do sacerdote lá no tabernáculo. Para ele se apresentar diante de Deus, ele tinha que fazer uma série de ritos de purificação e um sacrifício por si mesmo para poder se apresentar digno diante de Deus. Essa santificação quer separar-se do mundo para ser de uso exclusivo
estávamos aqui e, mortos nos nossos delitos, estávamos contaminados pelo pecado. Nós não éramos dignos de estar na presença de Deus, mas então somos purificados por Cristo. Essa linguagem a gente vê muito bem no batismo. É o lavar regenerador dos pecados. Os pecados ficam para trás e a gente renasce uma nova criatura. Isso é santificação. Agora eu sou separado dos meus pecados, eu estou digno de estar na presença de Deus. Deus olha para nós e Ele nos vê como santos, apesar de ainda não sermos. Tem alguém aqui que não tem mais pecado nenhum? Tem alguém aqui? Alguém podia levantar? Pastor, eu cheguei lá, não tem mais nenhum problema na minha vida, resolvi tudo, não tem nenhum pecado. Todos nós temos. O pastor tem. Mas Deus olha para nós e Ele nos chama de santos, porque fomos separados. Apesar de ainda termos uma caminhada de santificação com Ele, mas já somos santos a partir do momento que começamos a caminhada. Não por nós mesmos, mas por Cristo Jesus. Ele nos santifica, Ele é a nossa santificação. Ela vai se tornando real na nossa experiência passo a passo, mas ela já é completa a partir da nossa salvação. Martinho Lutero, da justificação pela fé, ele tinha uma frase em latim: et justus et peccator. Ao mesmo tempo que somos justos, somos santos, também somos pecadores. Nós temos uma identidade dupla como cristãos. E isso é um assunto muito bonito que a gente não vai conseguir estudar hoje, né? Paulo dizia: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu tenho a vontade de fazer a lei de Deus, mas eu vejo uma outra lei dos meus membros. Eu tenho duas naturezas, uma santa e uma pecadora. Aos olhos de Deus, Deus só vê a santa. A pecadora está escondida em Cristo Jesus. E ela vai se tornando cada vez mais real. O velho homem vai morrendo e só o novo homem em Cristo Jesus fica. Imagem da salvação, obra da salvação de Deus na nossa vida. Além dessa, a última aqui é o tema dos nossos estudos, eu deixei por último. Justificação. Essa vem do tribunal, vem de um processo legal. Quando um réu acusado de um crime, ele é julgado, as provas são todas analisadas e finalmente o juiz apresenta o veredito: você é culpado. E nesse momento o juiz se levanta da cadeira, desce até onde está o réu e diz: você tem alguma coisa em sua defesa? E o réu diz: não, eu sou culpado mesmo. Então aí as provas não tem jeito. Agora é a condenação. Qual é a pena? E o juiz diz: olha, você vai ser preso, você vai receber a pena agora. Mas o juiz olha para o réu e diz: eu não sou culpado disso tudo que você está sendo acusado, mas eu te dou uma oportunidade hoje. Você sai desse tribunal como um homem livre, sem nenhum registro contra você, ficha limpa, e eu assumo a pena no seu lugar. Você aceita essa troca? Se o réu diz aceito, alguém vai cumprir a pena no lugar dele. E nesse caso da imagem bíblica, é o próprio juiz. O juiz olha para o réu e diz: se você aceita, então eu te declaro inocente a partir de agora, não tem mais nada contra você.